Antes de começar a palavra dessa noite, me trouxeram aqui nomes de visitantes que estão nos visitando, e isso me dá muita honra saber que está em nosso meio a presença de um outro amado pastor, servo de Deus, pastor André Luiz. Cadê o pastor André Luiz? Pastor André Luiz, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Pastor de São Paulo, capital, né? A Igreja Pentecostal Atos do Resgate, é isso? Atos, Resgate, é isso? Deus abençoe. Está com o pastor também, Jonathan, é isso? Jonathan, seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Pastor, eu gostaria, em nome de Jesus, dar sempre a honra àquele que honra o Senhor. Eu vou pedir que o irmão, em nome de Jesus, por favor, você chegue aqui no momento e pegue o microfone e dê uma saudação à igreja e faça, por favor, em nome de Jesus, uma oração para nós iniciarmos um culto de libertação, viu, amado pastor? Por favor. A palavra de Deus diz: honrar é aquele que honra, né, o Senhor, né? Eu sei que os servos de Deus, a luta de um pastor, né? Só que o nosso público tem um pouco pequeno espaço, eu já sou grande. Quero dar um abraço à minha amada. Saúde todos os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Saúde todos os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Oh meu Deus, fala assim para o teu irmão assim: que bom que você veio. Mas fala assim para ele assim: que bom que você veio. Eu louvo a Deus também nessa noite. A mim estou meio cansado, eu estou vindo do Mato Grosso, enfrentando uma missão até Londrina, na parte da obra de Deus. Eu olhei para o meu irmão que está ali do lado e falei assim: eu preciso dar um glória a Deus hoje. Viramos ali a rotatória e vimos a igreja. Eu falei: é ali que nós vamos dar glória a Deus. Você crê no milagre nessa noite? O Salmo 121 diz assim: elevo meus olhos para os montes, da onde virá o meu socorro. O meu socorro virá do Senhor. Eu creio nessa noite que o teu socorro, a tua alegria e a tua força vai vir do Senhor nessa noite. Você crê mesmo nisso aí? Leva a tua mão para o alto, dá um glória para o teu Deus. Hoje é sexta-feira. Eu louvo a Deus também como missionário na obra de Deus. Eu dou graça de andar por mais ou menos 22 estados. Eu andei pelo menos 380 municípios, pastor, e 2 países em missão da obra de Deus. E nunca pedi nada para ninguém, porque eu aprendi que quando Deus manda, Ele recomenda. Eu louvo a Deus em rápidas palavras que Deus uma vez preparou uma missão para mim. Eu estava lá numa cidade chamada Nepomuceno. E na Nepomuceno a obra de Deus estava minguada, estava devagar a obra de Deus. O pastor pediu a carta, foi embora. E nós chegamos naquela cidade e começamos a evangelizar aquela cidade. Mas não tinha uma igreja bonita como essa e um microfone belo igual esse. Aí Deus ali preparou para nós debaixo de uma seringueira. Debaixo daquela seringueira nós começamos a fazer um culto debaixo daquela árvore. E debaixo daquela árvore tinha muitas pedras, a ponto de nós fazer culto, evangelizar a cidade, a ponto de todo mundo ocupar aquelas pedras. Aí chegou um tempo que nós começamos a cortar madeira, deitar as madeiras no chão, para que o povo pudesse se assentar também, para que nós possamos fazer um culto ali. Eu louvo a Deus que ali o culto das pedras, debaixo daquela seringueira, foi uma benção. Passados os tempos, Deus colocou no nosso coração de fazer um culto para os jovens, para as crianças. E era 9 horas da manhã, todos os domingos nós fazia um café da manhã e fazia culto para as crianças ali. E ali tinha um menino chamado Pedrinho, um menino de 12 anos mais ou menos. Ele ali participava do culto junto conosco. E um dia ministrando no culto das crianças, naquele domingo de manhã, Deus colocou no meu coração para pregar uma palavra. E Deus dizia assim: por esses dias, eu crio um caminho na tua vida, e a tua boca vai se abrir e você vai glorificar a Deus na terra. E passados os dias, a segunda, na terça-feira ele chega na mãe dele e fala assim: mãe, me dá um realzinho para me comprar um presentinho para minha professora. Os irmãos sabem que no interior é assim, aonde, né, o pai trabalha para poder pagar as prestações, as contas. E a mãe falou assim: filho, a mãe não tem nem um centavo, mas faz o seguinte, quando seu pai chegar do serviço, pega um centavinho para ele, pega um realzinho para ele e vai te dar R$1. O pai chega à tarde e ele fala assim: ó filho, o pai não tem nada para te dar, nem um centavinho para te dar, mas faz o seguinte, você lembra que Deus deu na boca do servo de Deus naquele domingo de manhã? E Deus falou que ia criar um caminho na tua vida e você ia glorificar a Deus na terra. Eu sinto de contar, porque eu creio que hoje Deus vai criar um caminho na tua vida e você vai sair daqui glorificando a Deus essa noite. Esse culto de sexta-feira vai ser importante na tua vida, porque eu já sinto a glória de Deus nesse lugar.
Aquele menino entrou dentro do quarto dele, pastor, dobrou o joelho e começou a dilatar o teu coração diante daquele que criou os céus e também a terra. E ele falou assim: Senhor, eu sou teu servo, eu nunca neguei o teu nome, eu dou glória, eu dou aleluia, eu faço visita, Senhor, e por onde o servo de Deus vai, eu vou junto com ele em missão, Senhor, faço tudo o que tem que fazer na obra de Deus, mas eu não tenho nem um centavo, Senhor, mas me dá comissão para me dar um presentinho amanhã para minha professora. O Pedrinho acordou no outro dia, pastor, almoçou, pegou a mochilinha dele e foi lá para a escola. E quando ele chegou na escola, os irmãos sabem onde estuda o filho do rico, também estuda o filho do pobre, também no interior. E é assim, o filho do rico senta tudo na frente, mas o filho do pobre senta lá no fundinho. Aí peça de professor, os irmãos sabem como é que é. Um leva uma massa do amor, um levou uma toalhinha, outro levou uma caixinha de música, e o Pedrinho abaixou a cabeça. E quando ele abaixou a cabeça, ele falou: Senhor, não tenho nada para dar para minha professora. E quando ele clamou a Deus, o Senhor falou com aquele menino naquela tarde. Os irmãos creem que Deus fala com as crianças também na terra. Quando aquele menino abaixou a cabeça, o Senhor falou com ele e falou assim: o que você vai dar para a tua professora não chegou na tua mente, não chegou no teu coração e nem a tua mão apalpou. Aí ele levanta, a professora chama: ô Pedrinho, você trouxe o que para mim? Ele falou assim: professora, eu trouxe para a senhora um presente bonito, eu trouxe um louvor da minha igreja para a senhora. E a professora ficou contente, pastor, você é mesmo, você trouxe o louvor da tua igreja para mim? É verdade, eu trouxe um louvor. Aquela bagunça dentro da classe, a professora levanta, silêncio todo mundo, fala assim para ele assim: ó, pois não, Pedrinho, vai ter o meio da lousa. E quando o menino foi no meio da lousa, as crianças se assentou, pastor, ele abaixou a cabecinha, levantou o pulmão, e ele fez como ele cantava lá no culto das pedras, e começou a louvar a Deus dentro da classe de aula, e começou a cantar e dizia assim: Senhor, eu nunca te pedi nem ouro, e também nunca te pedi prata, Senhor, mas o que eu te peço, Senhor, que ainda conserve lá o meu nome, lá no livro da vida, não tira, nunca arranca o meu nome lá no livro da tua glória. E foi cantando assim, e quando ele olha do lado, ele vê uma lágrima escorrendo dos olhos da professora, e quando ele termina o louvor, ele diz assim: professora, me perdoa, eu não queria deixar a senhora triste, magoada, dessa maneira, me perdoa. Ela olha para ele e fala assim: não, filho, você não me deixou triste e nem me deixou magoada, eu sou crente, eu estou desviada, e o diabo falou para mim, e até as pessoas falaram para mim, que eu já não tenho mais direito de entrar lá no reino dos céus. Eu orei a Deus e eu falei: Senhor, se ainda o meu nome estiver escrito no livro da vida, me dá um sinal. E Deus, eu na tua boca hoje à tarde, Pedrinho, cantando que ainda o meu nome está escrito lá no livro da vida. Você crê nessa noite? Dá glória para o teu Deus essa noite. O teu nome, o meu, do pastor da igreja, está escrito no livro da vida. Olha para o teu irmão e fala assim: que lá, ninguém vai apagar o teu nome. Para nós encerrar, diz para ele assim: o teu nome não foi escrito a lápis, mas foi escrito a sangue na cruz do Calvário. Você crê nessa noite? O Salmo 47 diz assim: com as mãos aplaudir o Senhor. Agradeça essa oportunidade. Pode aplaudir. Fica à vontade, amado, casa do nosso Pai. Por isso que o Senhor fala: dá honra a quem me honra. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória! Eu nasci no meio do fogo, igreja. Eu sou pentecostal desde o nascimento. Como eu amo, nossa igreja não é o pentecostal, mas as origens daqui é tudo pentecostal. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero pedir então que a igreja, nós temos que nos alimentar, né? A palavra de Deus já tem feito maravilhas, inclusive a trazer esse testemunho maravilhoso que o pastor nos trouxe, né? Eu quero agora pedir que você abra as escrituras, voltando lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, porque antes de entrarmos no assunto pelo qual o Senhor revelou a palavra, eu queria voltar ao capítulo 3 de 1 Coríntios e falar um pouquinho sobre aquele versículo que nós lemos lá, que foi o versículo 16. Aleluia. Nós louvamos, quero que valorize, né? Então, esta noite, o Espírito de Deus já está falando e vai falar mais ainda conosco em nome de Jesus. Amém?
Aleluia. Capítulo 3, o versículo 16. Diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Há uma revelação profunda no versículo 17. A gente vive ensinando a igreja, pelo Espírito Santo, orientando o cuidado daqueles que ainda estão dados aos vícios, né? Sabemos que há muitas pessoas no meio dos crentes, ainda dos cristãos, já se entregaram ao Senhor, já deram a sua vida ao Senhor, mas ainda andam em companhia do vício, ainda dando lado para o inimigo nesse lado do vício. E aí Deus quer essa noite falar fortemente para aqueles que às vezes não se atendam, que você está sujando o santuário de Deus. Você pode estar matando o santuário de Deus. O inimigo vem com essa conversa de sem álcool, zero álcool. É o início para que a pessoa pegue gosto pela coisa. Agora inventaram até o fumo sem nicotina. É tudo para que o inimigo faz para que a pessoa pegue o gosto pela coisa e depois entre em coisas mais fortes. É uma vigilância que tem que ter. Eu estou citando o exemplo do vício, mas há outras imundícias que são jogadas para dentro do templo de Deus, e isso no meio cristão, amados. Pois os olhos são portas e entradas, né? Os ouvidos também, o que você ouve, o que você vê. Então nós temos que vigiar em tudo e em todas as coisas. Você crê? Porque a palavra de Deus acabou de revelar: não sabeis vós que sois santuário de Deus? Você viu aqui? Deus está fazendo em forma de pergunta essa afirmação: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas o versículo 17, que tanto eu vinha falando, e às vezes as pessoas não acham que é o pastor falando, né? Alertando, cuidando da minha vida. Não é não. A palavra, ela veio para nos libertar, para nos salvar. E a palavra no versículo 17 diz: se alguém destruir o santuário de Deus. Eu só quero lembrar que o vício mata. O vício na bebida mata, o álcool destrói as células do cérebro, né? Isso é provado pela ciência. O fumo mata, e tantas outras coisas que não é droga oficializada, mas matam também, né? A língua também mata. Então nós temos que vigiar em vícios de falar o que não deve, em uma série de situações. Estou dando um exemplo do vício, mas há vícios que são disfarçados de outras maneiras e que realmente destroem o espírito, o templo do santuário de Deus, que é o corpo do ser humano. Então a Bíblia diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é o que para Deus, igreja? Sagrado. A igreja está lendo na Bíblia? O pastor está dizendo, não foi Deus que mandou revelar isso. O Senhor é a Escritura Sagrada. Então, se nós sabemos que o nosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, nós falamos agora: quero que valorize o que você tem, Ele está aí em vós, até nos gemidos inexprimíveis. Mas Ele diz: se alguém destruir esse santuário de Deus, que é o nosso corpo, Deus o destruirá, porque esse santuário de Deus que somos nós é para Deus sagrado. Então nós temos que aprender a olhar o nosso corpo de outras maneiras. Eu vejo hoje o culto ao corpo e deveria ser diferente. Nós deveríamos nos preocupar com a saúde do corpo, não somente com a beleza do corpo, porque o disfarce de academias cheias hoje não é só para a saúde, é mais para a beleza do que para a saúde. Na verdade, as pessoas estão mais preocupadas com a estética do que com a saúde. Há muitos que estão lá, que estão em academia, e se drogando também com esses polivitamínicos, com essas coisas que na verdade desenham o corpo, mas na verdade está destruindo o santuário de Deus. E já está provado, inclusive, pela própria ciência, que há muitas indústrias que forjam os rótulos e coisas que fazem mal e que matam também, que causam cânceres. Então é muito perigoso, nós temos que vigiar, mas a saúde do corpo é importante. A beleza é uma questão de saúde também, mas só que nós temos que nos preocupar com a saúde do santuário de Deus. Não é essa a mensagem da noite, ela é relacionada ao Espírito Santo. Mas Deus dá uma dica aqui: cuidado, se vocês querem que meu Espírito habite em vós, meu Espírito não habita no meio de sujeira. Então nós temos que cuidar do santuário de Deus. Diga amém? Amém. Você crê nisso, amado? Vamos para algumas dicas da palavra que vai nos testificar, porque já que nós reconhecemos, quem tem um temor de Deus, diga amém? Temor a Deus. Você tem respeito a essas palavras de Deus, então, né?
Ele está dizendo que aquele que destruiu o santuário dele será destruído, não é, amados? Aqui a pouco, então, nós vimos um louvor que uma criança expressou numa sala de aula, dizendo: não apagueis o meu nome, Senhor, do livro da vida. Isso nós devemos estar o tempo todo. Não deixe, Senhor, não deixe que nosso nome seja apagado. Senhor, nos corrija onde estamos precisando ser corrigidos. Senhor, Deus renova as suas misericórdias a cada manhã em nossas vidas. Você crê? Aliás, esse é o tema da festividade. Depois vamos passar para a igreja domingo com mais calma. É o tema da nossa festividade esse ano. Mas se Deus renova as suas misericórdias sobre nós a cada manhã, nós temos que a cada manhã também nos preocupar em cuidar daquilo que Ele nos deixa com cuidado, que é o templo do Espírito Santo. Amém, irmão? Se eu sei que Deus habita em mim, eu tenho que tomar certos cuidados. Mas Deus então nos ensina que é muito importante nós aprendermos a discernir se realmente o Espírito está dominando, o Espírito Santo está dominando, está reinando sobre esse templo, ou se nós estamos dividindo a casa de Deus com a casa, infelizmente, do inimigo, que se disfarça e também quer ser igual a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. E Gálatas, o livro de Gálatas, vamos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, por favor, amados, em nome de Jesus. Carta aos Gálatas, louvado seja o nome de Jesus. No capítulo de número 5, eu creio que a maioria já conhece o que é obra da carne e o que é fruto do Espírito. Amém ou não amém? Mas esse manual de vida aqui é tremendo para saber se o que está ocorrendo na minha vida é obra da carne, que é dominada pelo inimigo, porque infelizmente esse mundo jaz no maligno. Ele ganhou o domínio da carne lá no Éden, através do primeiro casal. Deus está nos resgatando, nos ensinando a dominar a carne. Amém ou amém? A nossa luta começa com a nossa própria carne, igreja. Temos que aprender, porque somos espírito. Na essência, o homem interior é o espírito. Nós estamos aprendendo, reaprendendo, porque Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele deu ao homem um corpo, um espírito e uma alma. Amém ou amém? Só que é para o espírito dominar o corpo, e o corpo infelizmente acabou dominando o homem, o espírito. Então Deus quer nos ensinar, reensinar a humanidade a domar a carne, a dominá-la. Convém a nós dominar o mal. Amém ou amém? Gênesis 4, quando o primeiro homicídio ocorreu, né? Quando Caim ali começa a ficar com o semblante caído, porque Deus agrada-se mais da oferta do seu irmão do que a dele. Então Deus pergunta a ele: por que você está com o semblante caído? Por que você anda desse jeito, sempre irritado, irado? Eu já sei o porquê. Porque eu aceitei a oferta do teu irmão e a sua eu não aceito. Mas por que eu não aceito a sua? Porque você de vez em quando se lembra de ofertar a mim e reconhecer que eu te dou tudo, sendo que o teu irmão das primícias, das primeiras coisas, do que aquilo que ele reconhece que vem na mão dele, ele separa o que é melhor para mim primeiro, porque ele reconhece que eu que dou a ele. A conversa de Deus com Caim foi essa. Se você pode ler no capítulo 4 de Gênesis, que Deus está exortando a ele. Ele fala: porque o pecado mora na tua porta, ele está na tua porta, compete a você dominar esse mal. Então não adianta mais. As pessoas às vezes ficam questionando algumas coisas que Deus colocou como instrução da sua palavra, e as pessoas querem mudar a palavra de Deus para os seus benefícios. Assim foi Caim, ele queria reverter a situação. Deus não criou até então, naquele momento, nenhuma lei a respeito disso, mas ele se agradou de Abel, porque Abel fazia aquilo com o coração. Então Deus viu que aquilo era bom e começou a abençoar e abençoar e abençoar o trabalho de Abel. Quando de Caim, mal levava e empurrava. Então esse é um grande mal na humanidade, colocar Deus em segundo plano. Diga para o irmão do seu lado: coloque Deus aonde ele deve sempre estar, reinando em sua vida, no centro da tua vida. A pessoa disse amém, brilhou os olhos da pessoa aí, porque isso deveria ser a alma dessa pessoa, anseia por esse Deus. Mas a carne não, a carne luta contra o Espírito de Deus. Gálatas também diz isso. Por isso que eu peço que você vá lá em Gálatas capítulo 5, aonde diz ali, versículo 16: digo porém, andai de que forma, igreja? No Espírito, não é? E jamais satisfaças ou satisfareis a concupiscência da carne, a vontade desenfreada da carne,
Porque a carne luta, aliás, milita não significa luta, significa guerreia. Algumas Bíblias dizem milita, não é? A palavra milita significa luta, guerrear. Então a carne luta, guerreia contra o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, amados, no nome de Jesus, se você reconhece que o Espírito Santo habita em todo cristão, porque quando você aceita Jesus com o coração, o Espírito Santo vem para te ensinar, vem testificar o que é o cristianismo, vem testificar todas as pregações que você escuta, enfim, ele vem ali para reinar. Só que ele é manso, ele é humilde, ele não entra com violência em nenhuma das suas áreas. Ele como mesmo sendo dono desse templo, ele é aquele visitante que sabe que o templo tem alguém guardando, então ele respeita o vigilante desse templo, ele respeita o sacerdote que foi ungido para tomar conta desse templo. Você sabia que você é um sacerdote? Amém? Todo templo tem que ter um sacerdote. Esse aqui é de tijolos, tem um sacerdote, mas esse corpo aqui criado por Deus, o sacerdote é você. Cada um de nós somos sacerdotes desse templo. E assim como Deus, o que acontece com a comunidade, a mão de Deus, perante os homens, é o pastor presidente que tem que prestar contas para a sociedade, não é? Ou qualquer coisa que ocorrer aqui. Então assim também, tudo que ocorrer com esse povo, Deus cobrará do sacerdote que está ali. Amém ou não amém? Então não se esqueça disso, nem se iluda, que não há, essa mensagem não é para deixar ninguém assustado, é para te mostrar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém, igreja? Então você veio para conhecer a verdade, então ouça a verdade, porque essa é a verdade, o Senhor é a verdade. Amém? E a verdade é que nós temos que procurar identificar no manual de vida que nós temos, que é a Bíblia Sagrada. Esse manual de vida é tanto para a vida terrena quanto para a vida eterna. Ele nos ajuda a identificar o que eu estou fazendo é fruto da carne, que está dominada pelo inimigo neste mundo, ou é a obra do Espírito que já está reinando sobre a minha vida. Então todas as suas ações, desde que você levanta até o deitar, você pode colocar no termômetro e verificar em que grau está, se está sendo fruto da carne, ou seja, obra da carne, ou fruto do Espírito. E aqui no versículo de número 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são prostituição, impureza, lascívias, que são ações indecentes, né? Idolatria, versículo 20, feitiçarias, inimizades, porfias. Para quem não sabe o que é porfia, são brigas, ciúmes, iras, discórdias, divisões ou dissensões, facções. 21, versículo, invejas, bebedeiras, que é bebedices, ou glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais, diz o apóstolo Paulo em espírito, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas aí o manual de vida, que é a Bíblia Sagrada, nos ensina a reconhecer quando que o Espírito Santo está agindo, qual é o fruto, qual é a consequência do Espírito Santo estar reinando sobre mim. É este, o fruto do Espírito é o amor. E esse amor aqui não é esse amor hipócrita da terra não, viu, amados? O amor que você ouve o mundo dizer que ama, o amor que Deus se revela na palavra dele, é o amor de 1 Coríntios 13, o amor ágape, o amor que não pede nada, é incondicional. Amém ou não amém? O amor que tudo suporta, o amor que tudo vê, tudo pode. Amém ou não amém, Deus? Só você ler 1 Coríntios capítulo 13 a respeito do amor, e ali você vai ver o que o amor faz. O amor jamais acaba. Então o amor aqui, que é o primeiro fruto, que é a primeira consequência do fruto do Espírito Santo, o amor. Então é o amor de Deus, o amor ágape, o amor que sabe perdoar, o amor que não leva para casa nenhum tipo de rancor, mágoas, né? Então é o amor, a alegria, a paz. Não é a paz que nós conhecemos nesse mundo, é aquela paz que Jesus fala: minha paz eu vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. Amém, igreja? Então a paz, que é a paz de Cristo, né? A paz de Espírito, longanimidade, amém? Que é a paciência, né? A benignidade, a bondade e a fidelidade, são
consequências do fruto do Espírito na sua vida: mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então diz as Escrituras: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Diga glórias a Deus. Então a igreja tem que aprender isso. Eu tenho como medir todas as minhas ações, se elas estão sendo consequência da obra da carne, que infelizmente ainda está dominada em determinadas áreas pelo inimigo. Porque o culto de libertação é para isso, para você identificar: peraí, eu estou ainda sendo dominado nessa área pelo inimigo. A minha carne não deseja a palavra de Deus, não deseja que a palavra se concretize na minha vida. Porque é isso que a carne luta contra Deus. Nós às vezes deixamos que o inimigo nos iluda, nos engane, até o ponto de dizer: não, Deus não está se preocupando com isso. Ele está se preocupando com isso. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus, igreja, o alerta para que nós estejamos com as antenas bem ligadas, o sinal amarelo ligado o tempo todo, é a vigilância, se nós estamos vivendo a palavra no sentido das Escrituras Sagradas. Está em Gálatas: se é fruto da carne, se é fruto do Espírito. Agora um alerta para os que não se preocupam com esse detalhe tão importante a respeito da salvação. Olha aqui, Romanos capítulo 8. Vamos em Romanos capítulo 8, que é um alerta de Deus para aqueles que não se preocupam. Acho que isso não é motivo para se preocupar agora. Tem pessoas que acham que não é só o fato de não vou aceitar Jesus agora, não vou batizar agora porque não precisa. Irmãos, essa pessoa acha que tem direito de coordenar a vida, ela tem um domínio sobre a vida dela, ela se acha no direito de dizer: Deus, agora não, hein? Pois bem, a qualquer momento eu vou pedir teu foro de vida, o que você vai dizer perante a mim? E aí, amados, Deus está mandando dizer: a qualquer momento eu cesso o teu foro de vida. E o que você tem feito para mim? Igreja de Jesus é um culto de libertação. Deus não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, está aqui para exortar o pastor, que é o primeiro pregador, que é a primeira cobrança vem em cima do homem que prega, e depois vem para aqueles que estão ouvindo a palavra. No nome de Jesus. Então eu não vou ouvir mais. Amados, só há dois caminhos na vida eterna: da glória ou da perdição eterna. Escolha hoje a quem você vai servir. Porque o momento que você for pedir teu foro de vida, não há mais escolha, já está definido. A igreja tem capacidade de entender isso, eu quero crer, em nome de Jesus, né? Que o homem não tem domínio sobre a sua vida, amados. Deus é que deu, é Deus que tira. Então não existe uma lógica, existe uma estatística. Que aqui no Brasil se morre com 75, 79 anos. Estatística. Porque existem senhores com 90, 100 anos que morrem, mas existem jovens com 20, com 16, com 15 morrendo a todo momento. Então a soma de tudo dá uma média da X. Então eu quero dizer com isso que ninguém tem domínio sobre a tua vida. O homem não pode acrescentar um segundo sequer na sua vida. Então ele tem que ver um momento: esse é o agora, eu aceito agora e vou agora buscar esse entendimento para a glória de Deus, ou eu vou me enganar mais algumas horas e fazer uma roleta russa com a minha vida. A roleta russa é a sorte, né, de que amanhã meus olhos se abram e eu esteja na terra ainda, e não esteja com a minha alma condenada. É o que as pessoas fazem ao brincar com Deus. Diga bem alto: de Deus ninguém se zomba. Amém, igreja? De Deus ninguém se zomba. A gente pode escarnecer do homem, pode zombar do homem. Deus até fala a sua palavra: filho, não tenha medo daquele que pode tirar a vida. Não tenha medo, tema aquele que além de tirar a vida, pode condenar a tua alma. Então o cristão tem que estar bem consciente disso. Esse mundo aqui, amados, se nós vivemos nele, se nós estamos nele, é para a glória de Deus. Se nós morremos, nós vamos para a glória de Deus. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus, vamos continuar. Abra em Romanos, capítulo de número 8. Acho que já pedi para a igreja até lá, né? Porque há um alerta para quem não se preocupa muito com isso, não leva muito a sério as Escrituras, a respeito do Espírito Santo habitar em você, não é? Ou de verificar as suas ações, as nossas ações diariamente, se elas são fruto do Espírito ou obras da carne. O versículo de número 9 diz, no capítulo 8: se porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Diga-me, amados. Olha que revelação profunda aqui. Que tem uma historinha que o diabo inventou nesse mundo aí, né, pastor?
Pastor? Todo mundo é filho de Deus, né? O diabo adora inventar mentiras, né? Ele vive dizendo no mundo, quem já ouviu essa frase? A gente faz assim, ó. E agora a Bíblia contradiz, né? O que a Bíblia disse aqui? Se o Espírito de Deus não estiver naquela pessoa, esse alguém não é dele. Meu Deus do céu. Por quê? Porque todo o ser humano que nasceu, logicamente, da origem do primeiro casal, chama-se filho da desobediência, está condenado para a morte eterna. É necessário que ele morra, ou seja, morra aquele ser criado da carne. Não é morrer do corpo, não, morrer espiritualmente para nascer de novo, nascer do fogo, nascer do Espírito. Diga glórias a Deus. Ninguém verá Deus sem santidade. Igreja de Jesus Cristo. Romanos então diz no capítulo 8, versículo 9, só o finalzinho: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Enfim, amados, para minha salvação eu preciso de duas coisas: crer em Jesus e pedir aquilo que a palavra nos alerta, que eu nunca apague. Se eu não me deixo apagar o teu Espírito em mim, porque Ele é a garantia da minha salvação. Cristo é que salva, amém? Só que Ele envia o seu Espírito para nos guardar até o dia da redenção. Então, a igreja de Jesus Cristo, valorize o que está em você. Ele está ali chorando cada atitude sua que entristece a Deus. O Espírito de Deus chora dentro de você, geme ali com gemidos inexprimíveis. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, abra a Bíblia Sagrada para nós vermos se isso é uma conversa do homem ser de Deus. Vai em Efésios, por favor, em nome do Senhor Jesus. É o meu ministério, viu, amado pastor? É mostrar a palavra e pedir que alguém acompanhe, para que a pessoa veja que está escrito nas Escrituras. Quando Deus me deu esse ministério, Ele me falou: eu te dou o ministério da palavra do conhecimento. E você, toda a palavra que você falar dos teus lábios, que você orou e eu te der, você oriente a minha igreja a buscar nas Escrituras, que eu quero que eles saibam o que eu falei. Amém, Jesus? Efésios capítulo número 1. Então agora você entendeu que a garantia da sua salvação, a sua salvação é pela fé em Cristo Jesus. Amém, amém? Só que se você tiver fé, consequentemente você vai ter o Espírito em você. É uma questão óbvia, né? Mas só que tome cuidado, e você tem que medir se o Espírito Santo está agindo na sua vida, pelos frutos ou pelas obras da carne. Se é fruto do Espírito, é o Espírito Santo reinando. Se é uma obra da carne, é o diabo reinando naquela área. Misericórdia. Então o Senhor nos pede que nós temos cuidado, porque a única garantia que nos garante a salvação, é o penhor da nossa salvação, é o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 11. Quem encontrou, diga amém? Nele digo, do qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois do que, igreja? Depois que ouvistes a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então olha aqui, ó. Deus é o mesmo que revelou a palavra de Romanos 10, que nós vamos buscar daqui a pouquinho, sobre o que é manter a fé, como é que eu consigo ter a fé verdadeira. Também revela em Efésios que depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, diga garantia. Ele é a garantia, viu, amados? É o penhor da nossa herança. Quem já foi na Caixa Econômica ou sabe que a Caixa faz aqueles penhor? Você deixa lá algo precioso, pega algo, né? E tem uma data para você voltar para resgatar aquilo lá, que é teu. Amém ou não amém? Então, penhor é isso. O penhor que nos garante que Jesus vai nos resgatar é o Espírito Santo em nós, irmãos. Ele é a garantia de que nós seremos salvos. Então é muito importante você levar a sério a questão de medir se você está em espírito ou está na carne. Por isso que Gálatas 5 é importante demais para os cristãos. Medir esse ato. Eu acabei de fazer um ato agora, cometi um ato. Esse ato é fruto do Espírito ou é obra da carne?
Quem reinou aqui? Foi Deus ou foi o diabo? Igreja, nós temos que ver isso diariamente, o tempo todo, porque ninguém sabe quando será pedido o teu fogo de vida. Essa história de que há muito tempo que eles falam de Jesus voltar, mas não acontece isso aí, escárnio. São os escarnecedores que fazem isso, porque a todo momento Jesus está voltando para alguém, quando Ele pede um fogo de vida. E quem é você, quem sou eu, para ter o domínio de quando vai acontecer isso com você? Igreja, é culto de libertação. A igreja está preparada para a palavra? É alimento sólido da palavra? É o pão que desceu do céu para nos dar vida? Então diga glórias a Deus. Então, amados, em nome de Jesus, olha o que as Escrituras diz. Ele é o penhor da nossa salvação, Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Diga glórias a Deus. Amém, Jesus? Então está aí, amados. Realmente façamos, como diz as Escrituras, e como disse aquele louvor lá no início que nós louvamos. Quero que valorize o que você tem, né? Você é um ser, você é alguém, né? Depois a Bíblia fala, naquele louvor diz, Ele está em você. A Bíblia também fala que Ele está em nós. Deus, Ele, quando eu aceito Jesus com o coração, a primeira coisa que Deus faz é dar o seu Espírito para guardar aquela casa. Mas Ele não tira a autoridade sua do livre-arbítrio. Então você precisa entender isso. Agora não pode servir a dois senhores, alguém vai ser desagradado. Amém, amém? Então decidimos já a quem vamos servir, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você vá na carta, na 1 Tessalonicenses, em nome do Senhor Jesus. Porque, amados, devido à limitação do nosso entendimento a respeito do mundo espiritual, você concorda? Nós temos limites para compreender o mundo espiritual? Temos ou não temos limites? Temos, a carne nos limita a entender o mundo espiritual. Deus então procura nos ensinar, muitas vezes em forma de símbolos, em forma de parábola. Aliás, o ministério de Jesus, praticamente nos ensinamentos dele, falava muito em parábolas. E nas Escrituras também ele nos dá muito simbolismo, não é? Para nós podermos compreender. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Ele diz, versículo de número 19, quem encontrou, diga amém? 1 Tessalonicenses 5,19. Olha que versículo curto. Não apagueis o Espírito. O Espírito de Deus, você encontra maiúscula. Não apagueis o Espírito. Igreja de Jesus. Por que está dito isso? Isso é um simbolismo isso. Porque o Espírito Santo é como uma chama em nós. Uma chama. E se nós não cuidarmos da chama, ela se apaga, irmãos. Em nome de Jesus, ela vai em Hebreus para você ver a confirmação de que quem é Deus. Hebreus capítulo número 12 e versículo 29. Se não der tempo, só escute. Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é o fogo consumidor. Então, igreja de Jesus Cristo, no mundo espiritual Deus nos dá simbolismo. Deus é fogo consumidor. E colocou em nós uma chama, o seu Espírito, uma chama do seu fogo. A chama dele está em nós, mas ele nos manda guardar essa chama, cuidar dessa chama, senão ela se apaga. Então, Tessalonicenses alerta: não apagueis o Espírito. Eu conversava esses dias com um dos jovens da igreja. Esse jovem me confessou: pastor, o negócio é muito sério. Eu não vou citar o nome dele, mas ele falou comigo: pastor, que coisa séria. Eu tive a experiência triste. 2, 3 cultos me ausentei e senti que minha fé esfriou. Olha só, a gente falta 2, 3 cultos, minha fé esfriou. Eu tenho convicção que cada vez que eu falto na igreja, a fé diminui. Eu preciso estar ouvindo a palavra. Então, olha que é um comentário sábio, e vem de encontro com tudo que Deus está falando aqui. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E a fé, ela é o combustível dessa chama. Diga ao irmão do seu lado: o combustível desta chama, que é a garantia da sua salvação, da nossa salvação, é a fé. Amém, igreja? Para essa chama se manter acesa, para que ela não se apague, é necessário ter fé. A fé é o que nos faz vencer este mundo, igreja. Também está no mesmo livro aí, ó, em nome de Jesus. Deixa eu ver que livro que está. Não, está em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta do apóstolo
João, no capítulo de número 5. Eu poderia citar apenas o versículo, mas eu quero que você acompanhe e veja. 1 João 5, versículo 4, diz que porque todo o que é nascido de Deus, aleluia, nascido de quem, igreja? De Deus, não é da carne, né, amados? Você viu aí? É que Jesus falou para Nicodemos, ora, não te admire se eu te disser que você tem que nascer de novo. Nascer da mulher, amados, não diz nada, amados. Se morrer criancinha, bebezinho, ele é um anjinho, não pecou ainda. Mas, amados, tomou ciência, tem a consciência, já se torna de pronto filho da desobediência, porque esse mundo está contaminado. Então o que Deus quer fazer é que você aprenda, e você, ao formar uma família, como amanhã vai ser formado uma aqui na igreja, alguém que nasceu aqui na igreja, novinho, criança ainda, né? O casal que vai casar amanhã nasceu aqui na igreja, os dois foram batizados meninos ainda aqui na igreja. Os dois se casaram amanhã, tiveram paciência, aguardaram e esperaram o Senhor. O que ganhou esse servo de Deus? Uma esposa preparada para ele. Pegou uma esposa preparada para ele, por Deus. Vai casar com uma mulher preparada por Deus para ele. Vão estar formando um casal de Deus. Os filhos desse casal vão ser servos do Senhor. O que eu quero dizer com isso, igreja? É por isso que Deus ensina. Agora você tem um livre-arbítrio. Você pode esperar ou agir como um mundano. A liberdade é sua, mas você vai prestar conta do que está fazendo, em nome do Senhor Jesus. Então amanhã, por exemplo, vamos casar esse casal. Será uma família formada, é o sonho de Deus. E Deus colocou no meu coração hoje, eu preparando as coisas do casamento deles, e falar essa frase amanhã no casamento. É o maior sonho de Deus o que eles estão fazendo amanhã. Então, em nome de Jesus, que esse sonho se realize na vida dos seus filhos. Se você não deu tempo, já cresceu nesse mundo de forma errada, dá tempo para se consertar. Deus te conserta, porque não há torto que Deus desentorte. Amém, igreja? Para Deus não há impossíveis. Amém, igreja? Mas voltando à questão aqui, no nome de Jesus, o que nos faz manter a fé, manter acesa a chama, é a fé. E a fé, Romanos 10. Agora vou lá. Romanos 10, versículo 17. Eu já li 1 João 5 para os irmãos? Já li, né? Então tá. Vamos ver Romanos capítulo 10, no nome de Jesus, juntos. E o versículo 13 a seguir, a respeito da fé. Porque a palavra diz no versículo 17 que a fé vem pelo ouvir. Algumas bíblias falam pregação, né? E pela pregação da palavra de Cristo. E outras dizem é pelo ouvir. Mas enfim, é pelo ouvir da palavra de Deus, alguém pregando, amém? Então o versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Diga glórias a Deus. Igreja de Jesus. Então como é que eu vou ter fé? Como é que se eu não ouvir? Essa chama vai se apagar, vai concluir, vai chegar à conclusão daquele jovem que disse: pastor, eu senti que 2, 3 cultos, se eu me ausento, a fé diminui. E ela diminui mesmo, até apagar, até não existir mais. Aí o diabo está só fazendo, esfregando a mão dele assim: essa alma é minha mesmo, está prontinho para mim. Diga-me, Jesus, tem misericórdia da nossa alma e nos ensine mesmo, Senhor, a manter acesa essa chama do Teu Espírito em nós. Amém, igreja? Continuando aqui, amados, vamos ver algumas palavras, porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Por que Deus faz isso? Não me agrada quem não tem fé. Por quê? Ele sabe que se você não tiver fé, você está vivendo na carne, e quem vive na carne, a tendência é a morte eterna. Então ele não se agrada porque ele sabe que aquela alma vai se perder. Então ele fala em Hebreus 11, versículo 6: é impossível agradar a Deus sem fé. E o que é a fé? No versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus: a fé é a certeza, é a convicção, certeza das coisas que eu espero, convicção de fatos que eu não vejo. Então, igreja, Jesus, diga para a pessoa do seu lado, Ele é suficientemente capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Espere,
Confie, descansa no Senhor. Pregação da sexta-feira passada, você lembra? Amém, igreja? Deus é suficientemente capaz de trazer aquele que nem existe ainda, e basta ele dizer: haja, haverá na sua vida. Mas por que ele não fala então? Não cobre de Deus. Ele é que sabe o que é melhor para você no tempo certo. Você é servo e ele é Senhor. Olha a diferença. Você é servo e ele é Senhor. Ah, mas ele diz que eu sou filho dele. Deus quer, ele forma filhos obedientes. Mesmo você sendo filho, olha aí a posição. Você é filho, ele é pai. Se esse mundo ensinou os filhos a serem rebeldes, no mundo de Deus não é assim não, mas. Então os rebeldes não entrarão no reino de Deus, porque ele jogou o rebelde fora do reino dele, e jamais voltará para lá um rebelde. Diga amém? Amém. Glórias a Deus por isso. Então a igreja compreendeu. Vá por favor em João 15, porque a palavra nos ensina que para irmos ao encontro do Senhor nos ares, porque um dia vai acontecer isso, amém? E pode ser agora. Lembra igual aquele vídeo que nós passamos aqui do arrebatamento, né? Pode ser agora, aconteceu. E aí, meia dúzia de gatos pingados, desesperados na igreja. Por que isso? Porque não deram crédito às escrituras sagradas. Eu passo um vídeo aqui de domingo que assusta os que não viram. O primeiro impacto é muito assustador, mas aquilo vai acontecer, amados. Quer você crer ou não crer, isso vai acontecer. O arrebatamento será assim, num piscar de olhos, exatamente como aquele vídeo, porque a escritura sagrada é muito fiel ao falar aquilo. Será como um relâmpago, num piscar de olhos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala abertamente sobre o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. Então, se alguém quer ouvir a voz, o som da trombeta, tem que estar com o Espírito Santo para ele mostrar o som da trombeta. E é o Espírito Santo que vai levar-nos diante dos ares para nos encontrarmos com o nosso Senhor. É Ele que vai nos levar. Então, igreja, nós temos que compreender isso. Para agradar a Deus precisa ter fé, e fé é só ouvindo a palavra. Para que o Espírito Santo habite em nós, nós precisamos manter acesa essa chama. Ele é a garantia da nossa salvação. Quando eu pedi que você fosse em João capítulo 15, é porque o próprio Senhor Jesus revelou o que é a importância do Espírito Santo em nós. Veja o versículo 26, capítulo 15 de João, versículo 26. Jesus disse: quando porém vier, diga ele já veio. Aleluia. Amém? Você já recebeu o Espírito Santo? Amém. E sabe que dia que ele veio ao ser humano? Quando Jesus marcou aquele encontro que está registrado em Atos, o dia de Pentecostes, Atos 2. Ali veio o poder do alto para estar em todos que crerem em Jesus. Por isso que esse louvor que iniciou esse culto, ele está em você. Não é porque você merece ou eu mereço, é porque Jesus disse que ele estará em nós. Amém, igreja? E ele está em nós para fazer o quê? O que ele revelou que ele ia fazer. Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele está dizendo, ele vai confirmar tudo que eu fiz e falei. O versículo de número, em capítulo 16 e o versículo 13: quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Aleluia. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Diga glórias a Deus. O que o Espírito de Deus está revelando essa noite, amados, é que vai vir o dia do Senhor. É que virá o tempo em que os homens prestarão contas do que fez com esse tempo. Você está preparado para esse dia? Aleluia, glórias a Deus. É culto de libertação, igreja. Ninguém está aqui para enganar ninguém, amados. Não, eu fui tirado do mundo, do meu trabalho secular, um alto executivo para servir o Senhor. Eu tentei convencer Deus que não, vamos negociar isso aí. Eu estou bom sendo dizimista, meu dízimo é bom, Senhor. Deus falou assim na boca de um profeta: você vai viver pela fé. Está vendo esse homem aqui, ó? Era um servo do Senhor, que vive pela fé. Vai ser igualzinho. Eu falei: não, Senhor, não, cadê eles vão vir ao trabalho? Não, Senhor, sempre meu salarinho caindo na mão ali. Você vai viver pela fé. Aleluia. E Deus faz isso, amados. São as loucuras de Deus. Para os homens são loucura, para eles sabedoria de Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Eu convido você a compreender, em nome de Jesus, busque enquanto há tempo.
enchermos do Espírito Santo. Busque enquanto se pode achar. Amém, igreja? Palavras do profeta Isaías: buscai enquanto se pode achar, em nome de Jesus. E Deus não quer ser buscado de qualquer maneira, não. Ele até mostra a palavra dele: eu quero ser buscado de todo o coração, com inteireza de coração. Negócio de meio, não existe meio grávida, viu, amados? Deus, ele quer você inteiro, de corpo e alma na obra dele. Amém, igreja? Em nome de Jesus. E lá em Neemias, não precisa ir lá não, eu vou lá rapidinho, mas se você quiser ir lá no Velho Testamento, Neemias, no capítulo de número 8, aleluia, e o versículo de número 10, só a parte B, diz assim: portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Diga glórias a Deus. A alegria de Deus é ver em nós a força dele. E qual a força de Deus que habita em nós? O Espírito Santo, a fé. Ele coloca em nós a força dele. Então você não vive, quando você diz assim: isso eu não posso, eu não, mas quem habita em mim pode. Quando Davi olhou para aquele gigante lá, o gigante falou: coitado, ô judeus, ô hebreus, e lá não era judeu, ele era hebreus: hebreus, vocês acham que eu sou um cão, por acaso, para ver esse menino vir lutar comigo? Não tem homem nesse meio do seu povo, não? E Davi só fica olhando as ofensas dele. Ele olha bem para aquele gigante e falou: ô gigantinho, você vem com a tua arrogância, com as tuas palavras aí contra mim, eu vou contra você em um nome do Senhor dos Exércitos. Então, se eu aparecer diante de você um problema grande, uma situação que o inimigo fala: tá vendo? Eu te peguei, agora quero ver, você não vai conseguir. Você vem com as suas arrogâncias, com as suas blasfêmias, com os seus palavreados de engano, e eu vou contra a sua proposta de engano em nome do Senhor Jesus, e te derrotar pelo poder do sangue do Cordeiro, porque o Espírito de Deus habita em mim, e muito maior é o que está em mim do que está no mundo. Diga glórias a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Só para finalizar, eu peço que você vá em carta aos Hebreus de novo, no capítulo de número 10, porque o Deus dá um alerta ali. Ele se entristece muito, ele tem a alegria dele, vem em nós a sua força. Então ele fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se ele vê que você está fortalecido, né? A palavra te fortalece, te enche da graça, você está disposto a enfrentar a tudo, porque sabe que muito maior é Deus que está na tua vida. Ele habita em você, e agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, não são palavras, meras palavras, amados, é poder de Deus, é loucura para o mundo, mas nós sabemos que é poder de Deus, é a glória de Deus na vida da igreja. Amém, igreja? Então, finalizando, se você sabe que a alegria dele é ver em você a força que você adquire ao ouvi-lo, não é? Então, veja o que é a tristeza de Deus, o desprazer de Deus em Hebreus, capítulo de número 10. Olha o desprazer, a tristeza de Deus, no versículo número 38. Ele fala: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, da mesma forma que ele revela a Neemias, que a alegria dele é ver em nós a força, né, que nós adquirimos ao ouvir a palavra, ao ouvir o Senhor falar conosco, nos dá a sua força. A mesmo ponto ele diz: eu me entristeço, não há alegria nenhuma, não tenho prazer nenhum na minha alma, na alma daquele que retrocede. Mas aí, a carta aos Hebreus, no versículo 39, dá uma afirmação que eu peço que você declare isso para a tua vida, como se nós aqui tivéssemos e temos a convicção do que está escrito aí. Diga: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos sim, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Diga amém. Está selada essa profecia. Isso envolveu todos nós aqui, amados. Nós, envolveu todos que estão aqui, no nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Agora sim, encerrando, capítulo 10, de 1 Coríntios. Nós vamos na conclusão dessa mensagem de hoje. Deus me trouxe a mensagem em 1 Coríntios, capítulo 10. E eu peço que você se coloque em pé.
em nome de Jesus. Capítulo 10 de 1 Coríntios. Aleluia. E o versículo de número 9 a seguir. Capítulo 10 de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Todos encontraram? Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles. Aqui se refere à história de Israel, viu, amados? Eu sempre preguei isso, e a Bíblia nos ensina que tudo que aconteceu com os israelitas é modelo para a nossa vida eterna, para nós sabermos o que nós devemos e o que não devemos fazer. O que aconteceu com eles fisicamente vai acontecer espiritualmente com as almas. Então, amados, que desobedecerem, que murmurarem, né? Então veja o que diz aqui: não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Esse é o ponto. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Diga glórias a Deus. Se você percebeu o que Deus está dizendo aí, é o mesmo que ele disse para Caim: convém a você combater o mal. Amém? Convém a você vencer o mal. Eu só posso vencer pela fé, e a fé só vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Diga amém? Agora sim. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, encerrando a mensagem que teu Espírito revelou, Senhor, para que nós conservemos a alma, para que nós possamos não deixar que teu Espírito seja apagado em nós, para que nós não tenhamos os nossos nomes apagados no livro da vida, no livro do Cordeiro, Senhor. É necessário a libertação, é necessário, Senhor, a santidade, é necessário, Senhor, em nome de Jesus, caminharmos com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, como o pastor disse há pouco ao subir este púlpito, nosso amado pastor que está nos visitando, nosso nome está escrito lá pelas tuas misericórdias. Que as suas misericórdias então se renovem a cada manhã em nossas vidas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim eu profetizo para toda a igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Não apagueis o Espírito de Deus. Amém? Coloca a sua mão no coração de Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos que teu Espírito testifique essas palavras em nossa mente e em nosso coração. Escreva essas cartas, essas palavras como carta em nosso coração, que no momento oportuno que nós precisarmos, nós possamos olhar e observar essas palavras com atenção e vivê-las, Senhor, intensamente, para a conservação da nossa alma. Liberta, cura, restaura, salva as almas que estão, Senhor, sofrendo nesse mundo as consequências de um mundo que está caminhando para o seu fim. Deus, em nome de Jesus, 1000 cairá à nossa direita, 10.000 ao nosso lado, 1000 à nossa direita, 10.000, mas nós não seremos atingidos, Senhor. Que esse mundo continue, porque a palavra do Senhor afirma que ele vai piorar mesmo até chegar o dia final, mas que os teus filhos sejam conservados íntegros, Senhor, para ser apresentados diante do Senhor, com o sangue de Jesus lavando nossas vestes, alvejando-as e deixando elas brancas como a neve, como nós louvamos no dia da Santa Ceia, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que venha a libertação, Senhor, que venha a glória do Senhor sobre todos os seus filhos, que esta noite, mais uma vez, deram créditos à tua palavra, em nome de Jesus. Confirma as tuas bênçãos, Senhor, sobre essas vidas, sobre as causas que estão diante desse altar, sobre os bens representados nas chaves, sobre as águas que foram colocadas para serem transformadas na unção, para o propósito que foi orado, Senhor, diante desse altar.
para a tua glória e para a tua honra, Senhor. Eu declaro que em nome de Jesus, todo aquele que crê verá a tua glória em nome de Jesus. Diga amém. Venha buscar o que você colocou diante do altar e glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Em meu coração.